Olá, amigos do canal Reflexões com José Carlos. Hoje convido a você para fazermos junto uma reflexão a respeito de visão de mundo. Mas o que é isso, José Carlos? Visão de mundo. Muito resumidamente, visão de mundo pode ser considerado um conjunto de crenças e valores e pressupostos pelo qual nós enxergamos o mundo. Ou seja, poderia ser colocado como um filtro ou uma lente na qual a gente toma decisões, define o que é certo e o que é errado. Isso é formado ao longo da nossa vida por influência de pais, professores, leituras, isso aí. Você já reparou que duas pessoas podem olhar para um mesmo fenômeno, a criminalidade urbana, por exemplo, e ter visões completamente opostas de como resolver o problema? Isso acontece porque, em geral, as pessoas não olham as coisas de forma neutra. Ela é influenciada pela essa visão de mundo. E essa visão de mundo, basicamente, na cultura ocidental, existem três visões, existem mais, né? Mas basicamente nós vamos trabalhar com três visões de mundo aqui que normalmente as pessoas enxergam a realidade por um desses óculos, digamos assim. Seria o idealismo, o positivismo e o materialismo histórico. No vídeo de hoje, nós vamos entender quais são essas ideias, quem as criou e, principalmente, como ela tem influência na nossa visão de mundo. Vem comigo. Vamos começar pelo positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que foi fundada em torno de 1830 pelo filósofo francês Auguste Comte. Para os positivistas, eles acreditam que a sociedade deve ser estudada como as leis, as mesmas regras das leis da natureza. Então, se existe, os biólogos estudam a natureza, os físicos estudam as leis da física também, e deve existir, eles acreditam que deve existir uma lei geral para a natureza, que aí estudando e compreendendo essas leis, vai se resolver os problemas da sociedade. É essa, basicamente, bem sinteticamente, a crença deles. A segunda corrente filosófica é o idealismo. O idealismo ele nasce na Grécia Antiga com o filósofo grego chamado Platão. E na modernidade ele teve bastante, nós temos bastante influência também do filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Para o idealista, as coisas mudam primeiro no plano das ideias e depois vai para o plano material. Então, se você é uma pessoa que enxerga o mundo pela lente idealista, você acredita que se as pessoas se tornarem mais éticas e educadas, naturalmente a ação delas no mundo vai fazer com que o mundo se torne um mundo melhor. Basicamente, bem resumidamente, seria isso. Agora vamos para a corrente filosófica chamada materialismo histórico. Essa corrente surgiu na Alemanha em torno de 1500 e foi criada pelo filósofo alemão Karl Marx e Engels. Engels e Marx olharam para a sociedade inglesa durante a Revolução Industrial e disseram: as ideias não surgem do nada, não brotam, não caem do céu. Elas são formadas pelas condições materiais e históricas. Então, eles acreditavam que as pessoas, diante dos processos históricos, e como eram distribuídas as riquezas, como são distribuídas as riquezas, isso que faz formar a ideia das pessoas, né? Então é a condição objetiva material que forma a ideia, ao contrário do idealista. Agora vamos analisar um fenômeno, o fenômeno da criminalidade, por cada uma dessas lentes. Primeiro, vamos ver pela lente do positivismo. Um positivista vai olhar para a criminalidade urbana e vai falar que isso daí depende de colocar mais câmeras nos locais para identificar os criminosos e construir mais presídios para poder prender e aí dessa forma vai melhorar.
O positivista, ele enxerga o mundo sempre daquela forma do dual, assim, tipo, é bom ou ruim, né? O bem e o mal. Então, por exemplo, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, ele é inspirado na corrente filosófica positivista. Então, basicamente, resolver o problema da criminalidade é questão de é, criar cadeia e prender as pessoas ruins, porque para ele as pessoas já nascem ruim ou se tornam ruim e tem que prender. Agora vamos analisar pela ótica do idealista. O idealista, ele já compreende que o meio, aquilo que a gente estuda no ensino fundamental, seria o fenótipo, né? Ele compõe também o que vai ser a pessoa, né? Então ele entende que, por exemplo, as condições materiais assim pode influenciar. Se você lembra, se você assistiu o filme Cidade de Deus, tem um personagem lá que ele sempre está correndo, tentando seguir um caminho correto ali, mas as circunstâncias objetivas acabam que levando ele para essa situação de criminalidade, né? Ele foi trabalhar em um supermercado, aí fizeram um assalto, o dono do supermercado achou que fosse ele, amigos dele, ele que tinha falado e demitiu ele. Então você vê que o idealista já entende isso daí. As condições também vai influenciar na criminalidade. Então o idealista ele enxerga que se o mundo for um mundo mais justo, onde tem mais equânime, né, a distribuição da riqueza, o mundo pode se tornar um mundo melhor. Agora vamos ver pela lente do materialista histórico. Então, o materialista ele vai olhar para o fenômeno da criminalidade e vai ver o processo histórico desde o começo lá. Então, por exemplo, no mundo, nós já tivemos vários modos de produção. Então, desde o escravismo, lá na Grécia Antiga, depois nós passamos também pelo feudalismo, onde tinha o servo, tal. E depois com as revoluções burguesas, mais conhecida delas a Revolução Francesa, mas teve, cada país europeu lá fez a sua revolução, né? E o poder saiu da mão da nobreza e passou para a classe hoje que manda no mundo, no capitalismo, que é a burguesia. Então, o materialista vai entender que, por exemplo, como a distribuição é muito desigual, entendeu? Isso já é uma das causas do fenômeno da criminalidade. Mas para resolver, teria que resolver isso daí. Então, por exemplo, como que vai resolver essa distribuição desigual? Então, o materialista, ele entende que tem que, por exemplo, não pode ter propriedade privada dos meios de produção. Então, tipo, fábricas, terras, tem que ser tudo dividido mais ou menos igual. Claro que vai ter pessoas as pessoas são diferentes, cada um vai ter um pouco mais e vai receber um pouco mais, mas assim, não nessa proporção que tem hoje. Então, ele identifica isso daí e dá essa solução. Essa é a visão do materialista histórico. Então você vê que, por exemplo, o mesmo fenômeno, se você olha o mundo por a lente do positivista, é questão de cadeia. Então é os programas lá do Datenão. Bandido bom é bandido morto, e é isso aí. O idealista, né? Baseado na visão lá fundada pelo Platão. Olha, realmente, se o mundo fosse mais justo, iria existir mais, não existiria tanta criminalidade. Só que ele para por aí. E o materialista faz o diagnóstico e já dá a solução. Ou seja, a solução prioritariamente está na defesa de abolir os meios de produção privado. Tem que ser a maioria, tudo coletivo. É isso. E você, o que você achou? Essa reflexão faz sentido para você? Você diz aí nos comentários qual que seria a sua visão de mundo. A sua visão de mundo, quer dizer, ela é formada essencialmente por qual dessas correntes? Às vezes as pessoas não é 100% uma ou outra, às vezes transita ali. Dificilmente um positivista vai enxergar como materialista, mas o idealista fica ali no meio ali e tal. Entendeu? Então eu gostaria de saber a sua opinião, se esse conteúdo foi relevante para você, se você achou interessante, se você
tem outras proposições que seriam melhores, é isso, tá? Eu agora vou fazer aquele protocolo de sempre. Se você viu o vídeo até agora, se foi legal para você, peço que compartilhe com seus amigos, né? Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O mais importante, senta o dedão lá no like. Obrigado por ver esse vídeo até o final e até o próximo.